Olá pessoal, que o Deus de paz, que transforma o coração do homem, vem estar comigo e com você neste dia para nos ajudar a vencer este mundo, porque todos os dias da nossa vida, para Deus, é algo simples, mas se torna poderoso quando nós nos entregamos a nossa vida a Ele. Deus, Ele deixou a sua palavra nos tempos remotos para que nós pudéssemos hoje nos deliciar das bem-aventuranças. Deus, Ele nos ama, meu irmão e minha irmã. A palavra de Deus diz que Ele não leva em consideração as nossas faltas, mas Ele diz também que Ele gosta de um coração sincero para com Ele. Em Tiago, no capítulo 1, Tiago não era o filho de Zebedeu, chamado maior, e não era Tiago, filho de Alfeu, chamado menor. Tiago era irmão de Jesus. É interessante que a carta seria dos anos 80 e 90. Outros, porém, acham que Tiago, embora não tenha escrito a carta como esta, tenha encarregado um secretário para a sua redação em grego por volta dos anos 62. Há quem o coloque entre 45 e 50, mas aqui fala de Tiago, irmão de Jesus, um homem também poderoso que foi colocado sobre a terra. E Tiago diz algo muito importante naquele tempo e para os dias de hoje. Ele diz assim, Tiago 1:27, a religião pura, imaculada, para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, Tiago vem dizendo que a grande religião, a religião verdadeira, é aquele que pratica essas coisas. Então, quando um homem de Deus e a mulher de Deus fazem a sua parte em ficar do lado certo da vida, como assim? Fazer as coisas corretas, procurar ser uma boa pessoa, como sempre digo, procurar não passar cheque sem fundo. Se pegou alguma coisa emprestada, no momento que estiver condições, devolver ou pagar. Não é verdade? A verdadeira religião é a prática do bem, praticar o bem, não falar mal, que ele diz aqui, né? Não falar mal das pessoas, procurar não falar mal até mesmo daqueles que o maltratam. Muitas das vezes a gente se perde por falar mal das pessoas, e aí a nossa palavra se torna infrutífera. O servo de Deus e a serva de Deus,
ele tem que estar o tempo todo vigilante, mesmo quando dá vontade de falar, até em alertar uma pessoa que outro fulano ele é mau, ela é má. Mas até nisso o servo de Deus tem que estar sempre vigilante. Existem milhões de religiões pelo mundo, mas nós encontramos a verdadeira religião quando a gente procura ver esses requisitos da palavra de Deus. Eu não estou aqui para julgar a religião de ninguém, porque isso não cabe a mim, porque eu sou um simples homem. Eu tenho que olhar para dentro de mim e ver se a minha vida se encaixa nesta palavra que nós acreditamos pela fé. Então o irmão de Jesus vem dizendo isso, ele diz assim: a religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta: visitar os órfãos e as viúvas. O órfão, né? Geralmente é aquele que não tem pai e não tem mãe. E ele está dizendo aqui uma alusão ou uma realidade de que o ser humano, quando vê uma criança órfã, teria o aspecto de ajudar. E eu sou pai, eu tenho filho, e a gente vê que as crianças, eu sempre vou a favor das crianças, de proteger as crianças. Sempre proteger as crianças, porque as crianças, elas não sabem nada. Criança tem que estudar, tem que se alimentar bem, tem que brincar. Essa é a vida de uma criança. Então, o homem e a mulher que tem a mente de Deus, a verdadeira religião, vai proteger as crianças de todo mal. Não é verdade? Mas, infelizmente, nós não vemos isso hoje. As crianças têm sofrido, às vezes, na mão de pai, de mãe, de tio, de avô, de pessoas que é colocado dentro da casa, faz mal para as crianças. Então, tem que repreender todos esses demônios. E que Deus, o nosso Deus, venha sempre proteger as crianças. Ele dá uma outra palavra aqui, as viúvas. Na época, no Velho Testamento e até no Novo Testamento, as viúvas, quando o marido morria, elas sofriam muito porque ele era o sustento da casa. Lembra lá nos profetas? O profeta não viu que a viúva não tinha nada para comer e só tinha aquela pouquinho de azeite na botija? Mas o profeta abençoou a vida dela falando: ó, faça um pão para mim e não vai faltar óleo, azeite na sua botija. Não é verdade? E ela só tinha aquele pouquinho ali para comer com seu filho e morrer. Mas Deus cuida dos órfãos, das viúvas, tanto que Jesus falou isso no Novo Testamento. Então, Jesus, o que a palavra de Deus, o Tiago está querendo dizer? Que o homem, o servo e a serva de Deus, ele tem que estar do lado das coisas que são puras, que são boas, que são saudáveis. Então, você quer encontrar uma religião verdadeira, tem que ter esses requisitos de fazer o bem, de buscar as coisas santas, de não praticar o mal. Essa é uma religião verdadeira. Jesus não pregou religião. Jesus, eu já falei numa das minhas mensagens que Jesus ele veio pregando que ele liberta, ele salva e ele transforma. É isso que Jesus faz. Hoje em dia não se prega mais sobre isso, que Jesus salva, liberta e transforma. Mas essa é a verdadeira religião. Igual o casal, a verdadeira religião, o casal tem que viver em paz. Eles têm que estar em comum acordo, não é verdade? Até que a morte vos separe. Então eles têm que estar em comum acordo.
O dinheiro que ganha é dividido entre os dois. Se é só o marido que trabalha, o dinheiro também tem que ser dividido para a mulher. Tem que ajudar a mulher a comprar suas coisas, a fazer suas coisas. É assim que o homem de Deus é. Se a mulher e o homem trabalham, os dois devem sentar e dividir as despesas de casa, as coisas que necessitam fazer. Tem que ter uma vida matrimonial verdadeira. Assim é a verdadeira religião. Não é o homem para um lado e a mulher para o outro. Isso não é casamento, isso não é uma verdadeira religião. Então, a verdadeira religião, o casal andam de comum acordo para que as coisas venham dar certo. Assim é o homem de Deus e a mulher de Deus. No mundo, ele vai procurar ter uma vida pautada na religião verdadeira, que é a palavra de Deus, que é o Pai. Como ele diz aqui, Tiago diz aqui. Ele vai procurar, agora ele diz aqui embaixo, guardar-se da corrupção do mundo. O que é a corrupção do mundo? São os pecados do mundo. O cara que é casado tem 2 mulheres, a mulher que é casada tem uma amante. Isso é a corrupção do mundo, isso não provém do Pai. Não é verdade? Então, a corrupção do mundo, já está dizendo corrupção, já não tem acordo com aquilo que é bom, não é a verdadeira religião. A verdadeira religião, ela vive sem mácula, sem pecado. Nós somos pecadores arrependidos. Nós erramos porque nós somos seres humanos. Enquanto nós estivermos aqui nessa terra, nós erramos em pensamentos, em atos, não é verdade? Atitudes. Mas o que é o pecado? O pecado é errar o alvo. Não é verdade? Então, o pecado em nossa vida, ele vem a ser um erro. Não é verdade? Não algo premeditado, que nós pensamos e vamos fazer. Não. É um erro que nós cometemos. Às vezes alguém te deu uma freada no trânsito, você ficou chateado, até soltou um palavrão, mas naquele momento você se arrependeu e falou, me perdoa, meu Deus. Essa é a verdadeira religião. Jesus disse que muitas das vezes veriam os perseguidores. O verdadeiro servo de Deus, ele é perseguido. Por que ele é perseguido? Porque ele pratica a verdadeira religião. Então, o verdadeiro servo, o verdadeiro propósito que Deus dá no coração do homem e da mulher, que é cheio do Espírito Santo, esse sim, este propósito é a verdadeira religião. Mateus capítulo 25 diz assim, a partir do versículo 35, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste ver-me. Então os justos lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome te demos de comer, ou com sede te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Então, quando Tiago vem dizendo que é para os órfãos e as viúvas, então é isso aqui. Quando deste para os meus pequeninos, deste para ele. Então a verdadeira religião é o Cristo Jesus. Não é lindo isso? Versículo 40. E respondendo o rei lhe dirá, em verdade vos digo que quando fizeste um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, verdadeira religião
é o próprio Jesus. Jesus é a verdadeira religião. Queira quem quer segui-lo ou não. Não é para ninguém ficar nervoso, estressado, que a minha religião é boa, a outra não é boa. Mas para nós que conhecemos o Cristo, a nossa verdadeira religião é o próprio Jesus. Que Jesus, assim como Tiago, irmão de Jesus, falou isso, hein? Nós venhamos nos apegar à verdadeira religião, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que nós possamos buscar sempre o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Meu irmão e minha irmã, que Deus te abençoe sempre e que nós possamos colocar em prática sempre este poder de Deus na nossa vida. Fique na paz, fique com Deus.